Sejam todos muito bem-vindos à Festa de Linguagens e Ciência do Cefet, a FLIC número 8. Orvalho, sem licença, pousa na flor. Orvalho, sem licença, pousa na flor, Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Barreiras do Cefet MG e estou aqui hoje a convite do Marcos Felipe para apresentar uma aldravia. A aldravia que eu vou apresentar foi criada para expressar minha indignação com relação à negligência da Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho e em solidariedade às vítimas. Então, a aldravia é: Vale, lave lama, vela, leva alma. Vocês podem notar que eu usei apenas as letras das palavras vale e da palavra lama para construir essa aldravia. Então, a partir de vale, eu usei as palavras leve, lave e vela, e da palavra lama, a palavra alma. Espero que o meu processo de construção da aldravia contribua com a oficina e desejo a todos boas criações na oficina. Meu amigo Marcos Silva me convidou a compartilhar com vocês uma aldravia. Eu escolhi esta que eu produzi ano passado. É nada, será? Já foi muito. Doce veneno, veias explodem, voluptuoso prazer. Noite fria, lençóis avulsos, esquentam corpos. Ao querer sumir do mundo, some-se.
Não se diminua, sinua, insinua, como a lua tão sua é. No. Olho. Do. Furacão. Cisco. Olá, meu nome é Marcos, eu sou poeta, professor e mestrando em estudo de linguagens do Cefet. Em meu projeto, eu busco investigar como as aldravias podem influenciar a formação do leitor literário. Convido todos vocês que estão me assistindo a participarem comigo da Aldraviaria, a oficina de aldravias. Olá, meu nome é Andréia Donadon Leal, escritora e artista plástica aldravista da cidade de Mariana, Minas Gerais, e atendendo ao pedido do mestrando Marcos Felipe, estamos gravando esse vídeo para fazer uma breve explanação sobre o movimento de arte aldravista e sobre a aldravia. O movimento de arte aldravista nasceu no ano de 2000 na cidade de Mariana. Ele foi criado, fundado por poetas, escritores, teóricos, professores universitários e escritores, com o objetivo de divulgar a produção literária e artística da região e também da região dos Inconfidentes. No ano de 2000, eles criaram o jornal Aldrava Cultural, Aldrava Letras e Artes, entidade cultural, e editora Aldrava Letras e Artes, capitaneados pelo poeta Gabriel Bicalho. Esse movimento conseguiu fazer circular o jornal Aldrava Cultural em diversas universidades, em escolas, bares, restaurantes, enfim, em todos os lugares em que se aprecia a poesia e a artes plásticas, e com o objetivo de trabalhar o máximo de poesia no mínimo de palavras e com o bastião da metonímia, ou seja, trabalhar com fragmentos, sugestões e com a ideia de que o texto é do sujeito, a interpretação, a compreensão textual. Portanto, a literatura no aldravismo é do sujeito, que complete o seu sentido a partir da sua bagagem cultural. E publicaram diversas antologias, mas nesse estudo e nesses intercâmbios culturais, os poetas do movimento de arte aldravista, Gabriel Bicalho, J.S. Ferreira, Hebe Rola, J.B. Donadon Leal e Andréia Donadon Leal, continuaram as sendas na cidade de Mariana, em diversas outras cidades de Minas e em outros estados brasileiros. E apenas no ano de 2010 é que esse movimento ganhou um novo impulso, que foi com a criação da aldravia, a primeira forma de poesia genuinamente brasileira. E a aldravia foi criada no dia 17 de setembro do ano de 2010 pelos poetas Andréia Donadon Leal, Gabriel Bicalho, J.S. Ferreira e J.B. Donadon Leal, em um momento em que eles iam para uma reunião em Belo Horizonte, em uma das academias. As primeiras aldravias publicadas vocês podem encontrar no número 88 do Jornal Aldrava Cultural, em dezembro de 2010. São elas: Se Sol lá, Noite aqui. Eu, Sol, Lua, solto no espaço. Luz dos olhos teus, meu Sol. Sol posto no rosto da infância. Ora, essa primeira publicação, do número 88, a gente percebe que temos aldravias com 5 versos. Até esse momento, os poetas publicavam aldravias até 6 versos univocabulares. Depois de algum tempo,
de diversas reuniões, o grupo decidiu manter 6 versos univocabulários. Dessa forma, a Aldravia são 6 versos univocabulários. Vocês poderão ver em algumas edições dos anos de 2010, de 2011, ainda trilhando o caminho que algumas aldravias aparecem com 5 vocábulos, com 4 vocábulos, mas depois os poetas decidiram colocar 6 versos univocabulares. A aldravia composta de 6 versos univocabulares, com iniciais em letras minúsculas para não confundir com frase. A aldravia não é frase, a aldravia é uma poesia, né? Na vertical, para privilegiar o verso, a palavra é o bastião da aldravia. Não tem pontuação, a aldravia não tem pontuação, porque para permitir diversas leituras, já que é o leitor que vai fazer a sua pausa no devido lugar, mas é permitido o uso de exclamação e interrogação e reticências, quando a aldravia assim solicitar. Vocábulos duplos são considerados um só vocábulo, como Belo Horizonte, é uma palavra, Belo Horizonte, Minas Gerais, entre outras palavras. Posteriormente, após essas publicações, tivemos diversos escritores que começaram a publicar seus livros de aldravias, educadores que inseriram a aldravia no ambiente escolar, pesquisadores, dissertações e teses que trabalham a aldravia. Eu defendi a primeira dissertação de mestrado intitulada Aldravismo, Movimento Mineiro do século XXI, em que eu conto o período pré-aldravista, o período aldravista e depois o período pós-aldravismo. Sou o poeta J.B. Donadon Leal, um dos criadores do movimento de arte aldravista lá no ano de 2000 e um dos criadores da aldravia em 2010. A aldravia é, entre as formas minimalistas de poesia, a que mais oferece oportunidade de liberdade plena na construção poética. Assim como as demais formas minimalistas, a trova, o haikai, o limerick, que são extremamente complexas na sua formação, com exigência de, por exemplo, de contagem de sílabas, de métrica, de rimas. A aldravia abre mão de tudo isso para que a própria palavra seja a construção do verso, a própria palavra seja a expressão. Forma e expressão se complementam para que o poema saia de forma livre, como se fosse a pessoa mesmo falando na sua mais plena liberdade de expressão. É importante ressaltar que a aldravia não é uma frase em pé, a aldravia é um poema. E a linguagem poética exige poeticidade. Não precisa de palavras complexas. A própria palavra, a exploração da própria palavra e a exploração da poeticidade das palavras simples. Por exemplo, uma aldravia da Andréa Donadon. Tic-tac, tic-tac, insiste escandaloso relógio despertador. Vejam, na simplicidade da poesia, a poeticidade se demonstra. Ou cestilha invoca univocábulos explodindo-se em universos. Numa evocação que faço aqui, numa aldravia, numa meta-aldravia, para dizer da metonímia, dizer, muitas coisas, dizer um universo em poucas palavras. Então vejam que são poucas palavras e muita poesia. É esse o espírito que se pede da aldravia, muita poesia em poucas palavras. Eu vou colocar aqui o QR Code para você ir direto para o nosso material da oficina. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo. O Movimento de Arte Aldravista completa 20 anos em 2020.
enquanto a Aldravia, o poema, completa 10 anos, justamente no dia 17 de setembro, quando é aniversário da nossa querida Andréa Donadon Leal, uma das criadoras da Aldravia. A Aldravia é uma forma poética genuinamente brasileira que foi criada pelos poetas da cidade de Mariana, Andréa Donadon Leal, J.B. Donadon Leal, J.S. Ferreira e Gabriel Bicalho. O verbete Aldravia foi criado por Andréa, que fez referência a Aldrava, que é um antigo batente de porta, e via, fazendo alusão ao caminho da poesia. Muito atrelada à liberdade do artista, a Aldravia é um poema curto de 6 versos univocabulares, ou seja, cada palavra ocupa um verso. As palavras devem ser escritas com letras minúsculas, ficando a critério do artista colocar os nomes próprios com a letra maiúscula. Também não é exigida nenhum tipo de pontuação. A critério do artista, porém, a Aldravia pode conter pontuação, pontos exclamativos e interrogativos. Palavras compostas, por sua vez, são consideradas apenas um vocábulo. Não há necessidade de rima ou métrica. O que as aldravias buscam é um rompimento com as fórmulas complexas de poemas mais antigos. A Aldravia demonstra haver poeticidade na comunicação sintética cada vez mais intensa nos dias atuais. 6 palavras dispostas em 6 versos representam a poeticidade abstraída de continentes conceituais, ou seja, metonímias poéticas de visões do mundo. Hoje, há vários poetas aldravianistas no Brasil e no mundo, e vários livros já foram lançados, sendo tema também de variados estudos acadêmicos. Não é muito difícil também encontrar várias aldravias por todas as redes sociais. Segundo J.B. Donadon Leal, um dos criadores da Aldravia, o aldravismo pode ser caracterizado pela arte que chama a atenção, que insiste, que abre portas para as interpretações inusitadas dos eventos cotidianos, em relatos daquilo que só o artista viu. As aldravias estão carregadas de significados, apesar do pouco texto, e por isso não tem seu sentido engessado. Seu significado vai se deslocando conforme a vontade do leitor mais audacioso. O que J.B. pretendia era criar uma forma poética que não impusesse a vontade do autor, mas que também não desconsiderasse totalmente a vontade do leitor. No processo de significação das aldravias, é a junção desses dois que importaria. A arte aldravista é uma liberdade, é um rompimento de barreiras formais de produção e ousa criar conceitos novos. É arte metonímica, em que autor e leitor percebem porções daquilo que é possível. O leitor metonímico busca aquilo que somente ele viu. Os artistas aldravistas escolheram a metonímia em vez da metáfora. A escolha se justifica porque buscam fazer com que uma parcela de algo assuma a significação de uma totalidade. Uma insinuação se faz discurso e uma forma se faz resultado. J.B. Donadon Leal nos diz ainda que a arte aldravista move-se na resistência do outro, levanta-se de si na força do peito do outro, não requer a anulação do outro, nem impõe a outro a condição de ancorador apenas, pois reconhece em si mesmo a mesma condição de suporte do outro. A síntese de arte aldravista como literatura do sujeito foi elaborada por Lázaro Francisco da Silva, numa das reuniões de revisão dos originais da publicação desse livro inaugural. Para os artistas aldravistas, o texto é apenas o invólucro das múltiplas vozes, incontroláveis pelo produtor do texto, que estarão à disposição de cada leitor que se vir diante do poema. A linguagem aldravista pretende pautar-se pela não restrição. Ela é abrigo para todas as ordens, para todas as paragens. Ela é propósito da arte, ingênuo, adolescente ou acadêmico, maduro. Com estrada ou sem estrada, a arte de fazer-se estética na produção discursiva depende exclusivamente da escolha de cumprir um ritual de jogar o propósito de se fazer na estética. Um verso é um verso, que pode ser instaurado do reverso do sentido pretendido. Não requer rima, não requer metro, não requer beleza. O verso, aquela instância que o senso comum promulgou como o ente primeiro da poesia, é apenas uma intenção de dizer. O verso é instância de fala, não só de escrita. O verso é instância de sedução, não de manipulação do outro. O verso, portanto, no sentido aldravista, é a vontade da arte na superfície plana da escrita, ou na superfície fluida da fala, fazendo refluir provocações de sentidos irrestritos e descontrolados. A literariedade na proposição aldravista se dá pelo reconhecimento do discurso artístico em enunciações simples do cotidiano. O aldravismo elegeu, no seu terceiro manifesto e em textos subsequentes,
a metonímia como a caracterizadora do estilo sintético de elaboração textual. Daí a conceituação do aldravismo como a de arte metonímica. Autor e leitor percebem porções daquilo que é possível, segundo seu critério de julgamento. O sujeito da produção da arte metonímica é criativo, quanto mais inova no quesito, o que é que somente eu vi. Como vocês já puderam perceber, o leitor metonímico é aquele que busca algo que só ele viu. A liberdade e a metonímia tornam-se os pilares da arte aldravista. Ao mesmo tempo, a poesia metonímica busca demonstrar que a poeticidade pode estar na simplicidade. A leitura da poesia não pode ser uma tortura em busca de significações. Sentidos têm que saltar da forma poética com a facilidade com que se captam os significados na fala cotidiana. Tortura não combina com poesia. A única dor tolerável na poesia é a dor do prazer. A poesia aldravista sempre tem algum aspecto metonímico, o que confirma a hipótese de leitura a partir de alguma porção informativa, derivada de escolha de vozes discursivas e expandida para uma generalização na formação do sentido, a ser elaborado pelo leitor. Como já vimos, a nova forma de poesia, a aldravia, foi lançada em dezembro de 2010, no jornal Aldrava Cultural, número 88. E em 30 de abril de 2011, embora no colofão apareça o registro da data de 1º de maio de 2011, no livro Germinais Aldravias Nova Forma, Nova Poesia, o primeiro livro de aldravias registrado no ISBN. A aldravia é atual, sólida em sua verticalidade paradigmática e volátil em sua horizontalidade paratática. Essa forma textual, aldravia, é adequada para a consecução de síntese, não de resumos temáticos. As aldravias são adequadas para proposições iniciais, metonímicas, de avaliações, sensações, emoções, imagens, comparações, suspiros, desejos, sonhos, críticas. Assim, a forma, não a forma, que sugere, mas não obriga um encadeamento paratático livre, sem as prisões da pontuação e sem a prisão das iniciais maiúsculas. As aldravias consignam espaço no qual a sugestão, em contiguidade ao que o leitor a ela justapõe, toma corpo de acelerador de partículas, sendo capaz de gerar concentração de energia, cujo uso será definido segundo o propósito desse leitor. Muito obrigado se você chegou até aqui, obrigado por participar da Aldraviaria, a nossa oficina de aldravias. Agora eu quero fazer um convite muito especial. Quero convidar você que está me assistindo agora a fazer a sua própria aldravia. Para isso, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, ou então no QR Code que eu vou disponibilizar, e vai até o Padlet, onde você vai criar a sua aldravia e nós vamos poder avaliar. Que bom que você chegou até aqui. Agora uma informação muito importante. Para que a sua presença na oficina seja confirmada e você receba o certificado, você precisa ir até o Padlet e escrever a sua aldravia. Muito obrigado, um forte abraço. E como as aldravias falam de liberdade, o lugar onde eu estou gravando agora é o Muro de Pedras. Fica aqui na cidade de Santa Luzia. E foi aqui o palco do final da Revolução Liberal de 1842. Venham todos conhecer. Queria agradecer especialmente ao Vicente Parreiras, que foi quem me apresentou as aldravias, a Andréa Donadon Leal, JB Donadon Leal, Gabriel Bicalho, JS Ferreira, que foram quem criaram as aldravias. Também queria agradecer a todos que participaram, as famílias que gravaram as aldravias pra gente e a todos aqueles artistas que contribuem cada dia com a sua aldravia diária, com a sua parcela de poesia, com a sua parcela de poema, que nos ajuda a sair do lugar comum, que nos ajuda a perceber as belezas da vida. Queria agradecer a quem está fazendo a filmagem agora, que é a minha namorada, Carolina, e ao Leonan, que também ajudou bastante, ao Eider, que também ajudou fazendo as edições do vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por terem participado da Aldraviaria. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. E a Aldravia na educação. A Aldravia faz parte de centenas de projetos, de escolas públicas, particulares, universidades. Atualmente nós temos diversos relatos, diversos produtos desses projetos trabalhados em escolas públicas e municipais. Temos jogos, temos obra de arte, temos assim um manancial
de produtos literários com o objetivo da formação do leitor literário e especialmente do produtor textual. E eu vou mostrar alguns trabalhos em que nós vislumbramos realizados em diversos locais. O primeiro trabalho realizado que temos notícia foi a Aldravilhando, Leitura em Movimento, da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais, que fica a 70 quilômetros da cidade de Mariana. Diversos educadores trabalharam com a Aldravia durante um tempo, 6, 7 meses, um projeto bem grande, em que trabalharam de forma multidisciplinar. E o resultado desse trabalho foi um lindo livro de aldravias, em que a gente percebe a união das artes plásticas, também da aldravia. E vou ler para vocês uma aldravia da Escola Municipal Marfisa Magalhães Santos. Redemoinho de esperança, aldravias na dança. Acordar, violão, acordes da minha canção. Então esse projeto trabalhou com geografia, ciências, história, matemática, artes plásticas de uma forma intensa. Inicialmente os autores foram até a escola para aguçar a criatividade das crianças e os pais também participaram de diversas oficinas ministradas pelos criadores da forma e posteriormente eles criaram um projeto de acordo com a demanda educacional na escola. E o produto é da Escola Marfisa Magalhães Santos, dos alunos e dos educadores. Temos também um trabalho bastante interessante realizado na cidade de Mariana, 2 trabalhos interessantes realizados na cidade de Mariana, no Colégio Providência e no Colégio Flecha, em que alunos do ensino fundamental das fases finais trabalharam com a aldravia também atrelada às artes plásticas. O primeiro livro, Aldraventuras, Poesia e Arte, e o segundo, Aldravia na Via de Florescer. Todos eles trabalhando com as artes plásticas e o significado das palavras. Aqui nós temos um estudo bem profundo sobre a vida, sobre a poesia de Alfonso de Guimarães, o poeta simbolista. E a partir desse estudo, as crianças, os adolescentes fizeram as suas aldravias e publicaram um livro. Temos também mais um projeto de grande sucesso, foi realizado na cidade de São João Nepomuceno por toda a rede municipal de ensino, particular e universidades, em que o tema da feira literária foi no Reino Encantado das Aldravias. Diversas escolas trabalharam com a aldravia durante o ano todo e mostraram seus produtos. E temos aqui uma roleta que foi produzida pela professora com a ajuda dos alunos, e essa roleta mágica de palavras os alunos vão rolando, para explorar a forma, eu digo, as palavras de uma forma intensa. Aqui nós temos sensibilidade, então o aluno faz uma aldravia com a palavra sensibilidade, E de acordo com que a roleta vai passando, nós vamos escolhendo, ela vai escolher aleatoriamente uma palavra para eles trabalharem de forma intensa com o vocábulo, pesquisando diversos significados, a polifonia, ou seja, a polissemia da palavra. Outro trabalho bastante relevante foi realizado a partir do livro, da leitura do livro de Ana Maria Machado, que é Raul da Ferrugem Azul, em que eles trabalharam com bullying e fizeram uma oficina de aldravias, mas colocaram diversas palavras, que trabalhavam com bullying, indignação, acontecimento, falta, intervir, calar, qualquer raiva. Então essas diversas palavras foram trabalhadas, o significado e o que elas poderiam representar
de forma poética. Aí temos a produção dos meninos, uma aldravia, né? Bullying, racismo, violência causa dano, depressão. E temos aqui ilustrações para demonstrar também a criatividade no desenho desses alunos. Um outro trabalho que merece destaque foi o trabalho realizado em Blumenau pela professora Denise Zaghi Ranzorena, em que trabalhou juntamente com um professor de química a tabela periódica. E temos aí uma publicação de fôlego trabalhando com toda a tabela periódica dos elementos. E o livro é Química em Aldravias. Bário, composto venenoso prateado. Cuidado, abate rato. Um trabalho bastante interessante com a união de duas disciplinas, língua portuguesa e química. Mas um jogo interessante foi criado por educadores, é um dado. O dado tem 6 lados, né? São 6 palavras e os alunos, com 6 alunos, eles vão rodar o dado e a palavra que cair, eles vão fazer a aldravia. É também um jogo bastante interativo e criativo e as crianças gostam de trabalhar. Um trabalho realizado por alunos da Universidade Vale dos Sinos, pelo professor Dr. Paulo Borja, foi esse livro em que diversos alunos produziram as suas aldravias. Faço do silêncio meu melhor argumento. E um exercício bastante interessante é um exercício que foi criado por mim e pelo professor José Benedito Donadon Leal, em que nós colocamos a aldravia de forma incompleta e o escritor, o aluno ou o professor, ele vai complementar o sentido das aldravias a partir da sua criatividade. Número 1. Mãos de crianças, ciranda de anjos. Essa é a aldravia original do poeta Gabriel Bicalo. Então, no exercício, qual que é a proposta? Nós vamos colocar 4 versos e os outros 2 últimos em branco para o aluno construir uma outra aldravia. Temos o exercício de número 6, casa boa lá. O que a gente poderia construir em 3 linhas para a gente complementar, né? E o exercício 7 é criar a sua aldravia de forma livre. É um exercício que dá o que fazer. E para finalizar, eu não poderia deixar de parabenizar o professor Marcos Felipe pela realização dessa oficina e recitar algumas aldravias do livro Libertas Loquente, que é uma edição comemorativa dos 20 anos do movimento de arte aldravista e 10 anos da aldravia. Libertas Loquente significa liberdade de expressão. Raios solares, momentâneo fio de liberdade. Flores de maio, pétalas abertas guardam noivas incertas. Semicírculo aberto, grávida floração outonal. Vírus, viu, virada vigorosa, virtual, viu. Minas, montanhas, mar, miríade de aldravias. A aldravia requer muita poeticidade, no mínimo de palavras. E nós acreditamos que essa poesia miúda, que essa poesia minimalista, ela tem auxiliado no processo de formação linguística do aluno, no repertório linguístico e no filme linguístico. Vamos praticar a aldravia de forma intensa. Muito obrigada.